Olá, queridos, sejam bem-vindos às Meditações Diárias Comunicando Jesus. Nós desejamos a você um dia especial, cheio de bênçãos na companhia de Deus. Obrigado pela sua companhia. Nós estamos sempre juntos, ligados pela palavra dele, todos os dias. Nós queremos, nesse momento, orar pedindo a Deus inspiração. Precisamos entender a mensagem de hoje, que é uma mensagem tão importante. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pecado imperdoável. Durante toda essa semana, nós estudamos sobre o pecado, as suas consequências, o perdão para com o pecado entre Deus e o homem, o perdão entre homem e homem. E hoje nós vamos falar, o nosso último tema desse assunto é o pecado imperdoável. Queridos, qual é mesmo o pecado imperdoável? Existe um pecado que o sangue de Jesus não possa lavar? O que você acha? Bom, queridos, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz que qualquer pecado ou blasfêmia dirigida contra Deus ou contra Jesus Cristo será perdoada. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, essa pessoa não receberá perdão. Jesus estava expulsando, uma certa vez, o demônio de um homem deficiente, dominado pelo maligno, quando seus acusadores começaram a murmurar, dizendo que o seu poder para expulsar os demônios vinha de Beelzebul, que é o chefe dos demônios. Mateus 12, versículo 24, é essa história. Queridinhos, Jesus sabia que aqueles homens sabiam quem ele era. Por isso, Jesus advertiu aqueles homens dizendo, cuidado, para não pecarem por incredulidade ou por rejeição da verdade e blasfêmia contra o Espírito Santo. O que significava que se aqueles homens cometessem esse pecado, eles não teriam mais chance. Existem 3 passos, queridos, que são determinantes para o pecado contra o Espírito Santo. E o primeiro deles é o fato de entristecer o Espírito Santo de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 diz, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste com vocês. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus durante o dia? Se você fizer uma retrospectiva do seu dia, ao final do dia fazer um exame de consciência, nós veremos que por várias vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós precisamos vigiar, para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse é o primeiro passo, para nós cometermos o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. O segundo passo é resistir aos seus chamados, seus apelos. O Espírito Santo está incansavelmente, todos os dias, me chamando, nos convidando. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, Estevão disse, como vocês são teimosos, como são duros de coração, surdos para ouvir a mensagem de Deus, sempre rejeitando, sempre resistindo o chamado do Espírito. Queridinhos, quantas vezes o Espírito Santo de Deus tem nos chamado, tem tentado nos tirar do meio das trevas, do mundo do vício, das drogas, da corrupção. Quantas vezes o Espírito Santo tem tentado me aproximar, te aproximar de Jesus, e nós temos resistido. Esse é o segundo perigoso passo para o pecado contra o Espírito Santo. O terceiro passo, queridos, é quando nós apagamos, quando nós extinguimos totalmente o Espírito Santo do nosso coração. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 19, diz que os homens haviam perdido toda a vergonha. Eles se entregaram totalmente aos seus vícios, às suas paixões, às suas emoções, ficaram sem nenhum controle, faziam todo tipo de coisas corruptíveis, indecentes. Amigos, é o Espírito Santo quem nos persuade ao arrependimento, ao nos convencer do pecado que cometemos. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se alguém cometer o pecado contra ele, entristecendo, resistindo e apagando o Espírito Santo do seu coração, evidentemente que ele não estará mais em seu coração, no coração daquela pessoa. Sendo assim, a pessoa não será mais convidada a se arrepender. E isso significa que ela terá um pecado pendente. Consequentemente, perderá a vida eterna. Reafirmando o estudo, o pecado contra o Espírito Santo é o pecado para o qual não existe arrependimento.
É a rejeição contínua da graça de Deus aos chamados do Espírito. O pecado contra o Espírito Santo de Deus é o pecado para a morte. Conforme diz João em 1 João, capítulo 5, versículo 16. É verdade que todos os pecados levam à morte. Mas João vem dividi-los em dois grupos. Aqueles pecados que são perdoados, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, pedimos o perdão para Deus e recebemos o perdão de Deus. E o pecado para a morte, que é aquele pecado que não será perdoado. Quando eu entristeci o Espírito Santo, quando eu resisti o Espírito Santo e quando eu extingui o Espírito Santo do meu coração. É um pecado isso. E para esse pecado, não tem perdão. Não tem porque eu não quis, eu não voltei atrás, eu não fui atrás do Espírito Santo. Mas por quê? Porque o Espírito Santo não atuou mais em mim. Eu não tive poder mais por mim mesmo, eu não tenho esse poder. É o Espírito Santo que faz esse trabalho. Quando ele não estiver mais em mim, então eu não tenho forças para me arrepender. Sem arrependimento, morte eterna. Todo pecado no qual o autor sente arrependimento será perdoado. Todo pecado. Se você sentiu arrependimento pelo seu pecado, que bênção! Foi persuadido pelo Espírito Santo, ele está atuando em você. Se você sente nojo do pecado que você fez, graças a Deus, o Espírito Santo está atuando em você. Amigos, resumindo, dizendo que se você está preocupado com esse assunto, querendo saber se já cometeu o pecado imperdoável, mas você sente sede de salvação, continua sempre se arrependendo quando peca, não tem sentimento de culpa, não tem peso de consciência e a cada dia você quer ser melhor do que o dia anterior, isso constitui uma prova que o Espírito Santo ainda está no seu coração, que felizmente você não cometeu esse pecado e nem vai cometer, para a honra e glória de Deus. Queridinhos de Jesus, ouça a voz do Espírito de Deus, seja guiado por Ele, não entristeça o Espírito Santo de Deus, não resista o Espírito Santo de Deus e você viverá eternamente. Esse é o seu desejo? Sim, esse é o meu desejo. Eu espero que seja o seu desejo. E se você respondeu afirmativamente, parabéns para você, que Deus te abençoe. Eu oro para que Ele confirme no seu coração esse desejo de dar ouvidos, de obedecer à voz do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Criador, obrigado pela chance, a despeito de nossas transgressões, ainda ouvirmos a voz incansável do Espírito de Deus. Obrigado por termos um Consolador, que Ele continue nos convencendo do pecado, no desejo que cheguemos ao arrependimento genuíno e recebamos o perdão das nossas transgressões. Oramos em nome de Jesus. Amém.